Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito e o tema hoje é Direito Internacional com foco na crise venezuelana. Para tanto, temos aqui o professor universitário Rodrigo Leite, doutor, professor da UFESA, Departamento de Direito, que nos vai ajudar a entender tão importante temática. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Hoje o assunto é Direito Internacional para entender a crise venezuelana. Temos aqui o professor universitário do Departamento de Direito da UFESA, professor Rodrigo Leite. Ele tem mestrado em Direito, mas doutorado em Ciências Políticas, Relações Internacionais. Professor Rodrigo Leite, seja bem-vindo ao programa Dinâmico Direito. Obrigado, doutor Nazir. É uma satisfação estar aqui com você e poder falar um pouco sobre esse assunto, um assunto tão recente e que tem chamado a atenção da mídia, que é o caso da Venezuela, e falar um pouquinho também sobre o direito internacional, a relação com a ciência política. Eu acho que é bem atual e bem interessante. Vai ser um programa bom. Muito bem. Como o senhor mesmo falou, o tema traz à tona uma crise humanitária de proporções terríveis para o povo venezuelano. Esse assunto, professor, interessa tanto os universitários que nos assistem, mas também o pessoal do ensino médio que pretende fazer vestibular, a sociedade em geral. Então é um assunto muito bom, muito rico. Mas, professor Rodrigo, nesse bloco vamos entender o direito internacional. A importância dessa temática, o senhor que leciona essa cadeira na UFESA, eu já participei dela na graduação, professor, e nesse sentido, a importância, a relevância e entender que essas vertentes, direito internacional público, privado, fica à vontade, professor. O direito internacional ele tem uma divisão clássica, que é a divisão em direito internacional público e direito internacional privado. O direito internacional privado seria o direito, digamos, mais prático do dia a dia de pessoas físicas ou jurídicas que têm relações comerciais e que estão localizadas em países diferentes. Então, é um caso de uma empresa que, por exemplo, está sediada aqui em Mossoró e vai fazer uma compra de um produto em um outro país. Se por um acaso tem um problema numa relação jurídica, esse problema ele é resolvido, entre outras normas, através de normas de direito internacional privado, que rege a relação entre pessoas privadas, entes privados. Já o direito internacional público, digamos que é o direito internacional que não se ganha muito dinheiro, porque, como advogado, porque é um direito que você se dá a relação entre países, entre estados. Então, é o direito que lida muito com tratados internacionais, com relação entre agentes diplomáticos, existe toda uma regulamentação sobre isso. Então, o direito internacional público, eminentemente, é aquele direito que lida entre a relação entre dois países ou entre muitos países, entre os países em si. Muito bem. Professor Rodrigo, nesse sentido, como deu a sua paixão, a sua vocação para estudar no direito? Foi desde a graduação ou se descobriu quando o senhor foi pesquisar no seu mestrado? A minha paixão, na verdade, começou, eu sempre gostei muito de viajar. Então, assim, e quando eu fazia minha graduação, por incrível que pareça, eu tentei ser monitor de uma cadeira de Direito Internacional Privado. E eu fiz a seleção e o professor me reprovou. Então eu disse, eu vou provar para esse professor que eu sou melhor do que ele, eu vou me especializar em Direito Internacional. E eu esperei acabar a minha graduação e antes de acabar eu enviei o meu currículo para uma seleção de mestrado em Portugal, na Universidade de Lisboa, na Universidade Clássica, na área de Direito Comunitário, o Direito Comunitário Europeu, que é um dos sub-ramos do Direito Internacional. Porque o direito comunitário é um ramo que mexe com países que se unem para formar um bloco. Na época, como estava muito a ideia crescente de que o Mercosul poderia ser um bloco de futuro, eu disse, olha, como o Mercosul está
está em ebulição, eu vou estudar o direito da União Europeia, porque futuramente eu posso fazer estudos comparados para um aprimoramento, alguma coisa assim. Então eu fui a Portugal e fiz um mestrado especializado em direito comunitário europeu. Logo depois eu fui à Espanha também, passei 2 anos na Espanha, na Universidade de Salamanca, fiz uma especialização em direito e políticas da União Europeia. Então aí eu já estava apaixonado pelo direito internacional. Quando eu retorno para cá, para a UFESA, eu continuo pesquisando direito internacional, tenho publicações, tenho um livro pela UFESA na área de direitos humanos internacional. E para mim é uma paixão. Eu sou apaixonado pelo direito internacional, não só pelo gosto de viajar, que eu adoro viajar, mas adoro o conhecimento de culturas diferentes. E o que me levou também a conhecer ainda mais um pouco da América Latina, e aí já passando para o meu doutorado que eu fiz recentemente na Universidade Federal de Pernambuco, eu estudei o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e, especificadamente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pouca gente conhece ainda, mas é um tribunal internacional que temos na América Latina. E esse tribunal internacional julga violações de direitos humanos. Então, o que eu fui estudar agora no doutorado foi justamente a eficácia, desse tribunal e a execução das sentenças desse tribunal nos países. Então, assim, eu tenho um gosto pelo direito internacional, é uma paixão muito grande. Então, desde que eu me graduei, eu venho me especializando, estudando apenas o direito internacional. Muito bem, professor. Eu não tenho boas lembranças de direito internacional. Acho que o professor trazia aqueles decretos, trazia aquelas portarias da ONU e não fui muito feliz. Mas para o pessoal de casa, assim, algum estudante de direito que esteja nos assistindo, cai em concurso público de nível federal. A próprio exame da ordem também tem algumas questões. A OAB, vamos começar pela OAB, ela tem hoje, eu acho que são 5 questões que são, assim, a gente tem acompanhado que sempre tem caído o direito internacional. Principalmente a parte de direito internacional, direitos humanos internacional, ele tem caído mais. O direito internacional privado eu tenho notado que tem caído menos. Mas o direito, principalmente questões atinentes ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso tem prevalecido nas provas da OAB. E outros concursos também têm caído. Concursos para juiz federal, Ministério Público Federal, todos eles sempre têm questões de direito internacional, e principalmente puxando para o lado dos direitos humanos internacional. O concurso para juiz federal, ele tem mais o direito internacional privado, porque é um ramo que ele termina lidando um pouco com essas normas, então é cobrado nos concursos. Mas o direito internacional público, eminentemente, o concursando, ele tem que, se quer um cargo de nível maior, ele vai ter que saber. E no caso, professor, o direito internacional, de maneira implícita ou não, ela está frequentemente na mídia. Nós temos a questão dos refugiados. Nós temos a questão, por exemplo, quando um advogado do ex-presidente Lula acredita ou desacredita no judiciário, ele tenta invocar as cortes internacionais. Infelizmente, professor, às vezes o jornalista não tem o certo cuidado em pesquisar a temática e isso às vezes fere os seus ouvidos como professor de direito internacional. Com certeza. No próprio julgamento do Lula, sempre que tinha qualquer problema ou uma decisão contrária, era levantado pela defesa que eles iam recorrer à ONU, a um Conselho de Direitos Humanos da ONU. E saiu uma decisão provisória desse conselho, dizendo que o Brasil não deveria permitir que Lula fosse candidato. Só que essa decisão, além de ser provisória, a gente chama que é uma decisão recomendatória. Ela não tem caráter vinculante para o Brasil. É como se fosse um conselho para o Brasil, a ONU dizendo, olha, eu aconselho que vocês permitam que o Lula possa concorrer às eleições. Nada impede que o Brasil execute essa decisão provisória, cumpra essa decisão. Mas o Brasil pode simplesmente afirmar como o fez e dizer, olha, o ex-presidente passou por um processo jurídico, não é legítimo, não é constitucional, e nossas instituições jurídicas são sólidas,
não tem por que eu anular o julgamento do ex-presidente Lula. Então, o que a gente nota é que o direito internacional público ele é muito político também. Como eu falei, são relações entre países. E no meio disso você tem ideologias políticas, ideologias de esquerda, de direita, que estão em jogo, né? Então, assim, eu acho que o direito internacional público, se eu fosse colocar aqui para você, ele é 50% político, 50% jurídico. Porque, na prática, o que a gente vê é que, muitas vezes, as relações elas se dão através de opiniões e vontades políticas. Não é? É o que a gente chama que é o direito internacional clássico. É o direito da boa-fé e é o direito que você não tem como sancionar outro país por algo. Não é? Mas espera-se que o país ele haja com a boa-fé, cumprindo um tratado internacional. Não é? Mas eu volto a ressaltar, o direito internacional ele é eminentemente político, quase mais político do que jurídico. Muito bem, eu queria, ainda nesse bloco, professor, procurar entender ainda mais essa questão dos conselhos, por exemplo, Conselho de Segurança da ONU, os demais conselhos, o pleno ainda da ONU, porque muitas, salvo engano, para invadir o Iraque, salvo engano, o senhor pode me convencer do contrário, que no caso dos Estados Unidos não teve a autorização necessária. Exato. Então fica só na boa-fé, professor, não tem como vincular suas decisões? Pois é, as organizações internacionais, como a ONU é a principal, é a maior organização internacional do mundo, né? Ela simplesmente, os países com seus interesses próprios, né, muitas vezes não seguem, mesmo fazendo parte das organizações, não seguem o que é recomendado por essas organizações, o que é decidido por essas organizações. Como o senhor muito bem falou, o caso do Iraque foi um caso exemplar, né? Os Estados Unidos, na época, eles tentaram obter uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão da ONU específico que lida com a segurança, a questão humanitária e democrática, né, dos países, e que também autoriza intervenções. Ele não obteve a autorização para invadir o Iraque, e ele próprio simplesmente disse que no Iraque existiam armas de destruição em massa, e ele próprio decidiu que ia invadir o Iraque e foi lá e invadiu, mesmo não tendo autorização da ONU. Então, isso é muito comentado no meio do jurídico, o pessoal que lida com o direito internacional, como um caso exemplar de que como organizações internacionais elas podem ser sobrepostas por interesses próprios de governantes dos países. Situação delicadíssima, professor. Faz até a pessoa leiga, a pessoa de fora, faz até um juízo de valor negativo de tão nobres instituições. De tão nobres. E muitos analistas, inclusive, afirmam que a ONU é uma organização fadada, né, a morrer, justamente por conta disso. Porque países poderosos, como Rússia, China, Estados Unidos, eles não obedecem às normas da ONU em suas ações. Muito bem, estamos aqui com o professor Rodrigo Leite, ele é professor de Direito, Departamento de Direito da UFESA, professor de Direito Internacional. Nesse primeiro bloco contextualizamos, entendemos um pouquinho do que é direito internacional, sua relevância, mas agora, professor, no próximo bloco em diante, vamos entender um pouquinho sobre a crise venezuelana. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui com o professor Rodrigo Leite, Departamento de Direito da UFESA, professor de Direito Internacional, com doutorado inclusive em Ciências Políticas, nos ajudando aqui a entender um pouquinho do direito internacional e agora em seguinte, do própria crise venezuelana. Professor, crise é de aspecto humanitário, o povo venezuelano sofre terrivelmente, inclusive tem refugiados em diversos países aqui da América Latina e também no Brasil. Para entender isso, professor, seria necessário, acredito que várias aulas o senhor remontar, mas nesse segundo bloco, nos ajuda a entender
um pouquinho sobre a República Bolivariana da Venezuela, desde da sua independência da Espanha, um pouquinho remontando até chegar no seu divisor de águas, Hugo Chávez. A Venezuela, ela, enfim, teria que ter muito tempo para a gente falar, remontar, mas eu vou fazer um breve resumo para a gente poder entender por que é que Hugo Chávez, né, ele chega ao poder na Venezuela. Nos anos 50, a partir de 1958, né, os analistas políticos, inclusive, dizem que a Venezuela, enquanto toda a América Latina caía em um regime ditatorial, a Venezuela era um dos países mais democráticos da América, né, da América Latina. Então, assim, de 1958 a 1998, a Venezuela, né, viveu um regime democrático, né, enquanto Brasil, Argentina, Peru, todos os outros países viviam suas ditaduras militares, né? O que é que acontece? A Venezuela, ela vive, né, e vivia muito bem através de um produto que é o petróleo, né, que é o seu principal produto que lhe traz uma receita, né? E isso, o petróleo, nos anos 80, houve uma crise mundial do petróleo. Através dessa crise, né, o país começa a perder um pouco de receita. E, até então, quem estava no poder, né, na Venezuela não eram partidos de esquerda, partidos populistas. Eram partidos de centro e de direita, né? E com essa convulsão social, o país precisou de dinheiro, né, para pagar suas despesas. E acabou tendo que recorrer ao FMI, né? Então, nisso que vai recorrer ao FMI, o país já estava uma crise econômica muito grande, violência, e o próprio Hugo Chávez, com mais alguns companheiros dele, em 1992, tentou, né, dar um golpe de Estado, né, na presidência. Ele não logrou êxito nesse golpe, foi preso logo depois, e de 1992 até 1998 ele ficou preso, né? O que aconteceu nesse período? Grave crise econômica, grave crise política no país, e aí o presidente, então, decide dar uma anistia a Hugo Chávez, tentando, né, trazer uma reconciliação política com a ala de esquerda que estava convulsionando no país. Logicamente, achando que Hugo Chávez seria uma espécie de uma marionete que estaria ali aproveitando algo e depois sairia do plano político. E não, inclusive, quando Hugo Chávez sai da prisão, né, um repórter foi entrevistá-lo e ele foi questionado: Hugo Chávez, e agora, para onde é que você vai? A primeira coisa que ele disse foi, quando saiu da prisão, ele disse: eu vou ao poder. Então, assim, ele não estava brincando, né? Então, ele conseguiu reunir a ala esquerda, da esquerda do país, e a população mais pobre, mais carente, e prometendo programas sociais e outras coisas mais. Então em 1999, Hugo Chávez chega ao poder, ganha as eleições presidenciais, uma eleição legítima, né? Quando ele entra no poder, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para se fazer uma nova Constituição, que é a Constituição de 1999 da Venezuela. Então ele faz a Constituição, faz uma nova eleição, e aí eles têm um mandato que era de 5 anos, ele passa a ser de 6 anos, e continua governando, né, com todo aquele aparato que ele fazia de transformar o país e convulsionar o país numa revolução bolivariana. O que seria isso, a Revolução Bolivariana? É justamente você dar aos mais necessitados, aos mais pobres, tratar com programas sociais. E sempre batendo na questão do anti-imperialismo. Ou seja, Hugo Chávez sempre dizia que os Estados Unidos, né, que é o principal temor do chavismo, né, ele não deveria, a Venezuela não deveria sofrer ingerências dos Estados Unidos. Então, Hugo Chávez governa, né, de 1999
até 2012, 2013 ele falece, mas nesse caminho ele deixa sua marca de governo, como por exemplo, ele fez uma emenda constitucional que permitiu uma reeleição ilimitada do presidente, coisa que não é uma tradição latino-americana, ou seja, ele poderia se perpetuar no poder para sempre, né? E é uma coisa que o Maduro, com certeza, ele quer. Ele não quer, nós estamos vendo o Nicolás Maduro, o atual presidente da Venezuela, de forma nenhuma ele quer fugir do poder, né, com toda a pressão internacional, né. Mas, então é isso, durante muito tempo, a Venezuela viveu um período democrático, com a ascensão do Hugo Chávez, passa o país a mudar e a viver um programa de governo populista, não é, anti-imperialista e voltado a programas sociais. Só que tudo isso tem um custo, não é? Você oferecer, como aqui no Brasil, programas sociais como Minha Casa Minha Vida e outros mais, né? Então o Gustavo ele começa a estatizar empresas de fora, e isso causa uma confusão jurídica muito grande, porque inclusive empresas petroleiras de fora que tinham suas instalações na Venezuela foram nacionalizadas, isso criando uma crise internacional muito grande com a Venezuela. E também com tudo isso com o quê? Com o preço do petróleo. Então toda a base do governo Chávez se deu com o produto do petróleo, que era o produto que dava receita para o país. Então, a partir do momento que a Venezuela tem uma reserva de petróleo muito boa, né? Uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Só que isso está acabando, né? Então, assim, analistas já afirmam que de 20 anos atrás, as reservas de petróleo da Venezuela já caíram pela metade. E o preço do petróleo também caiu pela metade com a crise que até hoje, né, ainda está vigente, a crise de petróleo. O preço do barril, que era, por exemplo, 100%, hoje o preço também não é 100%. Então, com a queda na produção e a queda no valor do barril do petróleo, o país reduziu bastante suas receitas. E isso afetou enormemente os programas sociais que eram realizados pelo Chávez, né? Então, quando Hugo Chávez falece, né, assume Nicolás Maduro. Quando ele assume, o país já estava convulsionado politicamente, e isso foi um problema muito grande para o Nicolás Maduro, porque ele achava que ia ter um grande apoio popular, e ele não teve todo esse apoio popular, né? Então, a partir de 2013, com a ascensão de Nicolás Maduro, começou-se confusões jurídicas, políticas, e que aqui nós temos que falar muita coisa, porque interferência no poder judiciário da Venezuela, né, e interferência em demais poderes, como o Exército e outras instituições políticas do país. Professor, vamos chamar um rápido intervalo, voltar aqui para entender a crise venezuelana, já voltando mais aqui para o presente, as últimas eleições, a reeleição de Maduro, e voltamos já. Não saia daí, um assunto muito interessante com o professor Rodrigo Leite. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos aqui com o professor Rodrigo Leite, do Departamento de Direito da UFESA, professor de Direito Internacional, com mestrado, doutorado em Ciências Políticas, referente ao direito internacional em si, para entender a crise venezuelana. No segundo bloco, o professor Rodrigo contextualizou um pouco, mas agora, professor, vamos tentar entender de maneira mais macro. O senhor falou da Venezuela, mas eu queria... Alguns críticos, professor, afirmam que Hugo Chávez e a perpetuação do chavismo se deu muito, em parte, de ter países de esquerda aqui na América Latina, Argentina e Brasil. Isso é verdade, professor? Sim, é verdade. Durante o início da década do ano 2000, né, até pouco tempo atrás, nós vivíamos aqui na América Latina com praticamente países de esquerda, né? Então, isso unia, né, esses presidentes, esses chefes do poder executivo,
porque eram alianças fortíssimas. Você tinha na Argentina Cristina Kirchner, você tinha Evo Morales, você tinha o presidente do Equador. Então, todos os países, o que fugia ainda um pouco era... Você tinha o Brasil, com o presidente Lula e a ex-presidente Dilma, e você tinha um aliado fortíssimo do chavismo, né? E você tinha pequenas exceções. Você tinha o Uruguai também, que era, né, de esquerda, com o presidente Mojica. Você tinha apenas Colômbia, que sempre foi aliado dos Estados Unidos, e um ou outro que fugia, mas era eminentemente, né, países de orientação de esquerda. Então, é tanto que o Hugo Chávez, ele criou uma organização nacional, uma organização internacional, né, paralela para fugir da OEA, que era a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização de cunho regional, que lida com problemas regionais da América. Então, o que é que o Hugo Chávez fez? Ele disse, os Estados Unidos ele está dentro da OEA. A sede da Comissão Interamericana fica em Washington, né, nos Estados Unidos. O que é que ele fez? Ele criou a UNASUL, União das Nações Sul-Americanas, como um fórum político internacional para justamente tratar sem a ingerência dos Estados Unidos. Então, ele reúne aqueles chefes de governo, chefes de países de orientação de esquerda, justamente para tentar formar alianças e para que um dê apoio ao outro. Então, essa aliança foi importantíssima para a manutenção do Hugo Chávez e a perpetuação do Maduro. E o que a gente vê é o quê? Que, hoje em dia, esse movimento populista de esquerda, porque eram movimentos populistas, ele tem decaído. É tanto que na posse do mais novo agora da reeleição do Nicolás Maduro, quem você viu na posse era o representante de países considerados países autoritários e ditaduras, como representante de Cuba, representante da Nicarágua, que está num regime opressor muito forte, né? E a presidente do Partido dos Trabalhadores, né? Que legitima, né, em nota oficial do partido, a reeleição do Nicolás Maduro, como exaltando, inclusive, como um regime democrático, né? Isso, infelizmente, né? E outras questões mais, por exemplo, essa ligação favoreceu que o Brasil, através do presidente Lula, né, enviasse dinheiro para financiar obras, não é, na Venezuela. Não só na Venezuela, como partidos de orientação de esquerda, como em ditaduras como Cuba. Né? Então, enquanto o seu país sofria, não é como se nós não precisássemos de obras. Então, ele vai lá e oferece dinheiro. E agora, quem é que vai pagar esse financiamento? Né? Então, isso é um problema internacional que ele deixou para os próximos. Né? Mas que toda essa ligação, né, entre os países foi capitaneada por Hugo Chávez, né, que criou a UNASUL, e isso uniu demais esses laços regionais. Atualmente, o presidente Maduro está cada dia mais isolado. Consequentemente, as medidas restritivas agridem ainda mais a economia, a sociedade venezuelana. Professor, tem pessoas que fazem até charge, humoristas, rindo da situação. Na Venezuela falta papel higiênico. Mas será que falta a mídia se solidarizar, mostrar realmente, professor Rodrigo, o que está acontecendo na Venezuela? Será que nós não temos acesso realmente? O senhor que tem mais conhecimento, os colegas, o senhor viajou muito, tem muito conhecimento. Será que falta a mídia ver essa situação e identificar o problema para que a comunidade internacional, sobretudo o Brasil também, que nós somos vizinhos, tenha essa dimensão do real problema na Venezuela? É muito bonito o que você falou, mas o real problema é que a liberdade de expressão já não existe na Venezuela. Inclusive, recentemente, um repórter que fazia uma entrevista, uma entrevista coletiva do presidente Nicolás Maduro, ele foi fazer uma pergunta que o presidente não gostou, ele mandou prender esse jornalista e expulsou do país. Então, liberdade de expressão naquele país não existe. Então, como não existe, o que é que acontece? Meios alternativos, pessoas privadas vão lá e começam a filmar. Inclusive, já circula nas redes sociais imagens de milícias armadas
que foram armadas pelo presidente Nicolás Maduro para justamente reprimir a população, né, que está se convulsionando contra o regime do Nicolás Maduro, né, e apoiando Juan Guaidó, que é o presidente interino, que se declarou auto-interino. Então, é um regime opressor que utiliza do exército, da Guarda Nacional Bolivariana, que é uma guarda mais pessoal, e de milícias armadas, que são pessoas que o governo oferece uma moto, uma arma e alimentação, e para quem não tem nada naquele momento, ele vai terminar abraçando aquilo, pensando no futuro de se manter no poder. Então, ele se aproveita de uma situação de miséria da população, uma situação de caos total que existe na Venezuela, para justamente pegar essas pessoas que ainda continuam no exército aliado, e as polícias, e agora armando as milícias, né, locais. Então, é um problema muito grave que existe hoje na Venezuela, que não começou de agora, né, até porque a influência do governo Nicolás Maduro hoje está em todos os poderes, né, do país. Apenas um ele não tem, que é a Assembleia Nacional, que é o Congresso Nacional deles. Esse, quando foi eleito da última vez, o Congresso Nacional, praticamente só foi eleito pessoas, deputados de oposição ao regime de Nicolás Maduro. E o que é que ele fez? E o que me deixa mais absurdo é ver que partidos e pessoas, e professores, inclusive, dizendo que o regime de Nicolás Maduro é um regime lindo e democrático. A partir do momento em que o Congresso Nacional foi eleito, né, que o Nicolás Maduro observou que foram os maiores opositores a ele que foram eleitos, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de fazer uma nova Constituição. E todo mundo achava que aquela Assembleia Nacional ia ser provisória. Por quê? Iria se fazer a Constituição e ia se dissolver. O que é que acontece? Simplesmente a Assembleia Nacional Constituinte diz: não, agora eu que vou ser o Congresso Nacional. Então, ele permite que o país tenha uma Assembleia Nacional Constituinte provisória, que se arvorou ao poder de Congresso Nacional, só que tem uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo, não é? Então, assim, o que houve, na verdade, foi um golpe político, né? O governo simplesmente convocou essa Assembleia para fazer uma nova Constituição com um mero pretexto, né? E, assim, isso é muito grave. É muito grave. Inclusive, aumentou-se o número de ministros, por exemplo, da Suprema Corte, né, o STF da Venezuela. De 11, se não me engano, era 11 e hoje tem 22. Para que isso? Para colocar mais 11 chavistas lá, para que todas as decisões fossem albergadas pelo Poder Judiciário. Hoje, o Poder Judiciário da Venezuela, ele é altamente chavista e de acordo com o governo de Nicolás Maduro. Eu vi um estudo recente que em todos os anos, em mais de 10 anos de poder do governo de Hugo Chávez, em mais de 45 mil decisões judiciais da Suprema Corte venezuelana, nenhuma foi contra o governo, para você ter uma ideia. Então, será que o governo sempre tem razão? Não é? Então, assim, aqueles ministros daquela Suprema Corte que eram dissidentes, que não concordavam com Chávez, ou foram exilados, não é? Ou foram colocados para fora do país, não é? Ou foram presos. Alguns foram presos. Juízes de primeira e segunda instâncias, que eram contrários, eram presos. Então, eu pergunto, existe democracia num regime desse? Não é? E aí a ciência política diz o seguinte: há uma ala que diz que a democracia é um conceito procedimental. E o que seria isso? Seria que, se existem eleições livres, você tem um regime democrático. Mas isso é uma ala ultrapassada. Hoje o que se diz aqui o que vige na ciência política é o conceito de democracia substantiva. E isso quer dizer o quê? Que não bastam eleições livres, você tem que ter instituições sólidas, respeito aos direitos humanos, respeito à liberdade de expressão e outras questões democráticas. Então, que hoje não existe na Venezuela. Se formos analisar, fazer ponto a ponto uma análise através, né, do conceito de democracia substantiva, a Venezuela não é uma democracia. Ela é um regime autoritário, é uma ditadura. Isso aí eu posso dizer com toda a afirmação
não é possível, não é só eu, né? Várias pessoas. Muito bem, estamos aqui com o professor Rodrigo Leite, verdadeira aula de Direito Internacional, procurando entender a crise venezuelana. Vamos já para as considerações, o último bloco, mas certamente, professor, vamos tentar ver a postura, a atitude do Brasil e a comunidade internacional pode fazer para poder, enfim, libertar o povo venezuelano. Voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Hoje está excelente, um tema muito bom, riquíssimo, que é entender a crise venezuelana. Professor Rodrigo Leite, ele é professor do Departamento de Direito da nossa querida UFES, da Universidade Federal, aqui do Seminário de Mossoró, entender tão importante temática. Professor, consegui alguns minutos aqui, vamos tentar fechar essa questão. Eu sei que o senhor pode ser convidado para outras oportunidades, mas hoje, professor, entendemos a crise um pouquinho, contextualizamos, mas como libertar o povo venezuelano de tão dura regime? Seria o ideal, professor, em tese, de dentro para fora, como é que a oposição venezuelana está atualmente, ou, em última análise, de fora da comunidade internacional? Perfeito. Vamos tentar entender primeiro como está a questão interna, né? Então, em janeiro desse ano, agora 2019, o presidente eleito da Assembleia Nacional da Venezuela, o Juan Guaidó, ele se autoproclamou presidente interino do país, porque ele utilizou alguns artigos da Constituição e acusou o Nicolás Maduro de ter usurpado o poder e abusado do poder. Então ele se declarou presidente interino e simplesmente começou a capitanear a movimentação política das ruas para tentar convulsionar e combater esse regime, tirar o próprio Nicolás Maduro, né, do poder, ou fazer com que ele renunciasse, né? O presidente interino, Juan Guaidó, conseguiu o apoio internacional e o reconhecimento, que eu achava até que ele alguns países não iriam reconhecer, mas ele como presidente interino, mas a maioria dos países da União Europeia, Estados Unidos e outros países da América Latina reconheceram o presidente como um presidente interino, Juan Guaidó, né? Agora, só o reconhecimento internacional não basta. Então, eu conversava com um amigo venezuelano que já foi parte do regime chavista, mas por um caso de uma denúncia que ele fez de corrupção, terminaram, inclusive, colocando ele para fora do país. E hoje ele vive na Alemanha. E eu conversava com ele sobre isso, sobre a questão da Venezuela. E ele me disse, olha, Rodrigo, tem que haver um gatilho. Tem que haver um gatilho para a população explodir e revolucionar o país e tirar o Maduro do poder. Porque ele não vai sair do poder por ele próprio. Ele nunca vai renunciar, né? E isso, ele afirmou isso comigo, falando com ele uma semana antes daquela ajuda humanitária que chegou, que acredito que todos viram, né, que os Estados Unidos, o Brasil ofereceu, e colocaram fogo nos caminhões de ajuda humanitária na fronteira, né, tanto da Colômbia como do Brasil, né? Então isso foi muito grave, e isso abre margem para quê? Já que a população interna do país está reprimida através do exército, da polícia e de milícias armadas pelo governo, o que eu estou vendo é que pode se armar uma intervenção norte-americana, talvez norte-americana, não sei se ajuda com algum país vizinho, né, na Venezuela. Seria um fato inédito, desde do ano 2000 para cá, né, nós não temos intervenções armadas dos Estados Unidos já há bastante tempo na América, mas pode haver sim. Os Estados Unidos ele tem demonstrado, inclusive, bastante interesse. Eu acho que eles estão, inclusive, sedentos disso, não aguentam mais a Venezuela do jeito que está. Inclusive, o próprio Estados Unidos já tem aplicado várias sanções econômicas, como, por exemplo, a Venezuela, o bloqueio de fundos da PDVSA, da empresa petroleira deles. Então, o que o governo Trump fez foi bloquear o dinheiro e dar a chave da senha da conta para o Juan Guaidó, para que ele utilize, não é, ou futuramente ou agora, né,
no país. Né? Então, assim, existe possibilidade de intervenção? Existe. Isso aí existe. Estados Unidos, quando ele quer, ele vai, é uma superpotência, eles vão lá, né, e fazem isso. E a gente vendo ainda mais que existe um produto rico, né, na Venezuela, que é o petróleo. Então eles vão com o interesse de tirar o regime de Nicolás Maduro, e pode ter também o interesse, né, em explorar o petróleo da Venezuela. Mas eu acredito que não seja o caso. Né? Hoje nós estamos evoluindo e eu acredito que se tiver, seja uma ajuda de uma forma indireta, uma ajuda militar de alguma forma indireta, dando população, dando armas para a população do Juan Guaidó, alguma força armada da própria população. Eu acredito que possa ser uma saída, porque eu estou vendo que ajuda diplomática não vai dar jeito. Eu acredito que não cai. O governo Nicolás Maduro é bolchevique não larga o osso do poder. Para ele sair do poder, eu acredito que vai haver muito derramamento de sangue. É uma visão pessimista minha, mas uma visão realista de outras situações em outros países, experiências de países que já aconteceram. Né? De países que tinham uma visão mais comunista, socialista, e que antes de sair do poder teve muito derramamento de sangue. Professor Rodrigo, a última intervenção direta na América Latina, o Brasil, acho que me lembro aqui a Guerra do Paraguai. Acho que o Brasil teve outros conflitos internacionais fora, na Europa, mandou para a Itália alguns soldados, mas qual a postura do governo brasileiro diante de um conflito como esse? Alguns falam que o Brasil deve apoiar uma intervenção norte-americana, outros afirmam que deve se resumir à ajuda humanitária. O senhor é professor, o senhor tem experiência no ensino de direito internacional. Qual a postura a mais adotada, mais correta do Brasil? A atual é interessante, se manter neutro por enquanto? Como o senhor vê a situação do governo brasileiro perante a Venezuela? Olha, eu acho que o governo está sendo muito prudente. Né? Eu acredito que inicialmente cogitou-se uma ala do governo de apoiar uma intervenção armada na Venezuela e que logo foi freada pelos militares que não têm uma tradição de querer um conflito armado nas nossas fronteiras. Né? Isso aí os militares já deixaram bem claro, né, do Brasil, generais inclusive, o próprio vice-presidente, né, já deixou bem claro que não é interesse de participar de uma intervenção armada na Venezuela. E eu me coloco até como leigo, e assim eu posso dizer, qual é o interesse do Brasil em invadir a Venezuela, né, como são pessoas que estão carentes, né? Então, assim, você tem um presidente que não está agradando, um presidente ditador autoritário, mas nós brasileiros não temos nada contra o povo venezuelano. Pelo contrário, existe um sentimento de o quê? De irmãos de fronteira. Então, e nós sabemos que num conflito armado vai morrer muita gente. Não só a população do Exército, mas a população civil também sofre as consequências. Então, eu acredito que no primeiro momento não é intenção do Brasil, não há intenção do Brasil em uma intervenção armada. E é a posição atual do governo. Né? O presidente Bolsonaro vai agora, dia 19, se encontrar com o presidente Trump nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que uma da pauta da conversa, com certeza, será a questão da Venezuela. Né? Até porque a Venezuela já deu um ultimato aos Estados Unidos e a outros países para retirarem os seus diplomatas do país. E quando isso acontece, é sinal de que a coisa não está bem, a relação entre o país. Então, quando o Nicolás Maduro chegou e disse, olha, eu dou um prazo de 72 horas para que os Estados Unidos tire todos os seus representantes de embaixada e diplomatas, então isso já é um sinal de que já não há mais relações entre os países. Então, se não há mais relações, não sei o que pode acontecer mais. Né? Mas o curioso é que nós vemos que partidos brasileiros, partidos de orientação de esquerda, continuam apoiando o presidente, o ditador Nicolás Maduro. Tanto o PSOL
como o Partido dos Trabalhadores é incrível, com tanta coisa acontecendo, tanto sinal de que aquilo ali é uma ditadura militar, eles continuam oferecendo apoio através de notas oficiais. Isso que me deixa mais perplexo, né? E, inclusive, o que me deixa mais perplexo também é uma ala das universidades, de professores, e estarem defendendo o Nicolás Maduro, dizendo que é um governo legítimo e democrático, né? E fazendo a cabeça de alunos em relação a isso, ensinando uma coisa errada. Ensina os dois lados, né? Isso não é correto, né? O governo do Nicolás Maduro é uma ditadura, e é uma ditadura, está partindo para uma ditadura militar, né? Infelizmente. Professor, vamos fechar aqui sobre a questão dos refugiados. Tem no estado de Roraima diversos refugiados ali na fronteira. Eles têm que ter acesso à saúde, seus filhos têm que ter acesso à educação, mas como é que eles são regidos? É o direito internacional que o Brasil, no caso os magistrados, os entes públicos têm que ver na questão de refugiados, ou é o direito civil, o direito constitucional brasileiro? O Brasil é signatário de algumas convenções internacionais que tratam dos refugiados. Mas o próprio país já tem no seu ordenamento jurídico uma legislação própria que trata dos refugiados, né? Então eles são acolhidos no país e, quando são acolhidos, recebem toda uma documentação provisória, uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, né, provisória, até que saia uma situação definitiva dele. Ou ele retorna para o país, ou ele fica aqui e termina ganhando um visto permanente ou de trabalho, né? Então, eles estão sendo acolhidos, né? O que muito me admirou, até do governo Jair Bolsonaro, e que estão fazendo realmente um trabalho, principalmente o Exército na fronteira, lá em Pacaraima, que é uma cidade de fronteira com a Venezuela, lá em Roraima. O Exército tem acolhido, mas isso tem uma legislação brasileira que trata dos refugiados. Tem um órgão específico do governo, que é o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, então, que faz toda essa tramitação burocrática. Muito bem, estamos terminando, concluindo a nossa conversa aqui com o professor Rodrigo Leite. Professor, em nome de toda a equipe, os pastores, a equipe da TVAD, e bem como o pessoal de casa, que foi ricamente, no caso, enriquecido, na verdade, com seus conhecimentos a respeito da crise venezuelana. O meu muito obrigado e fica aberto às considerações finais. Ok, eu que agradeço a participação, primeira vez que eu vim, peço perdão se cometi alguma gafe, mas acredito que não. Mas, enfim, eu fico bastante feliz em discutir um tema desse, porque é um tema que foge um pouco do direito, da praticidade, né, mas que está afetando a ordem do dia da questão política, né, do Brasil, né? O Brasil está realmente participando, dando declarações, se posicionando em relação ao conflito da Venezuela. E, enfim, a minha esperança é que isso se resolva de uma forma através do próprio povo venezuelano. Eu não gostaria de ver um conflito armado dentro daquele país, porque isso pode atingir as nossas fronteiras. E o Brasil, de uma forma ou de outra, teria que se posicionar, né? Ou a favor, contra, ou neutro. Então, assim, eu espero que o próprio povo venezuelano, eles consigam, né, resolver a situação política do país e que haja um consenso. O ideal seria um consenso. Nicolás Maduro sai do poder, abre o espaço para uma eleição, um presidente interino como Juan Guaidó, o presidente da Assembleia mesmo, ele convoca eleições nacionais. Isso que seria uma situação ideal. Mas é como eu falei, eu acho muito difícil o Nicolás Maduro sair do poder nesse momento. Mas, enfim, a esperança é sempre a última que morre. Muito bem. Professor Rodrigo Leite, professor do Departamento de Direito da UFESA, voltando do seu doutorado, assumindo a sua cátedra de Direito Internacional, teve um tempinho aqui para nos enriquecer na questão da crise venezuelana. Como eu falei, professor, tem muita desinformação, muita mídia tendenciosa também. O senhor falou de professores universitários, o senhor falou até de pessoas do Poder Legislativo, partidos que tentam mudar o foco.
tentar legitimar uma ditadura terrível que é do povo venezuelano. Só para concluir, a Assembleia Nacional Constituinte paralela criada pelo Nicolás Maduro, quando o Lula ele não pôde concorrer às eleições, o ex-presidente Lula, simplesmente eles deram uma nota oficial dizendo que, condenando o Brasil e dizendo que o Brasil estava fazendo um sequestro judicial e dizendo que o país vive uma ditadura. Ora, quem está falando de uma ditadura? Não é? Então, isso para mim é que é... Eles não têm propriedade para falar de ditadura nem apontar a ninguém. Então, você que permaneceu conosco, o meu muito obrigado. Continue com a programação da TV AD e vamos procurar sempre. Não é fácil encontrar pessoas do naipe do professor Rodrigo Leite, mas vamos tentar manter a média de bons programas, boa informação do direito, no caso aqui direito internacional, para enriquecer os estudantes, a sociedade em geral moçoroense. O meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo momento do Dinâmico Direito. Deus abençoe a todos.